Convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16, deixar a sua Bíblia aberta, por favor. Quero falar sobre esse tema hoje pela manhã. Desvios podem ser perigosos, às vezes podem ser muito perigosos. E eu fiz aniversário na última quinta-feira, 25, o Clóvis vai fazer 26, eu fiz 25. 55 anos. E ganhei um presente de aniversário, que é uma cirurgia de septoplastia e rinoplastia amanhã. Amanhã eu vou passar por cirurgia, então orem por mim, orem pelo médico também, né? E é uma cirurgia de desvio de septo. Não é uma coisa perigosa esse desvio. É um desvio, o nariz tem uma cartilagem mediana e ela está desviada, obstruindo a minha respiração na narina direita. Então eu acho que delicadamente o médico vai quebrar o meu nariz, empurrar para o lado certo, prender de novo e eu acho que eu vou sobreviver. Né? 55 anos com isso, eu nunca tinha percebido que isso me atrapalhava. Mas depois que o médico falou que ia fazer essa cirurgia, eu comecei a perceber dificuldade para respirar do lado direito. Então, tem o psicológico envolvido aí. Mas desvios, eles podem ser muito problemáticos. Eles podem ser muito difíceis de se trilhar. Você observe essa frase, diz: o desvio é sempre pior que a estrada principal. Você está viajando e aí a sua digníssima copilota fala assim: pega esse desvio aqui. E você desobedece o Waze, né? E entra, fala assim, deve ser mais curto. E aí você cai quase que totalmente numa estrada esburacada, sem sinalização, às vezes de terra, por conta de economizar alguns poucos quilômetros. Às vezes você quebra o carro porque você tomou um desvio. Desvios são quase sempre problemáticos, na maioria das vezes. Mas nós temos aqui, na Bíblia, um caso de um desvio que gerou uma complicação imensa. Temos problemas até hoje. Então, abra aí a sua Bíblia em Gênesis 16, vamos acompanhar o que está acontecendo aqui, nesse texto. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Veja, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. No capítulo 12, versículo 4, Deus chama Abraão para sair da sua terra e vir para Canaã com a seguinte promessa. 12, 4.
Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E Deus diz lá antes, no versículo 3, 2: farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, 10 anos antes desse evento, Deus prometeu a Abraão que, saindo da terra que ele estava, ele se tornaria, ele criaria, formaria uma grande nação que seria abençoada. E Abraão obedeceu. Mas 10 anos se passaram e Sara, talvez, é possível que ela tenha chegado à conclusão de que a promessa era para Abraão. E talvez ela não fizesse parte da promessa. Não existe relato anterior a esse de que seria Sara quem conceberia. E naquela época era normal uma pessoa ter várias esposas. Mas aqui o texto nunca trata Agar como esposa de Abraão. O texto bíblico sempre vai tratar Agar como serva de Sara ou como serva de Abraão, escrava de Abraão. Porém, Sara, eu acredito que ela ficou pensando: será que eu vou fazer parte dessa promessa? Será que essa promessa passa por mim? Ou será que essa promessa, ela diz respeito apenas à descendência de Abraão? Então, eu vou ajudar. Eu vou dar um jeitinho. Eu vou provocar aqui um desvio na promessa de Deus. A promessa que Deus tinha repetido a Abraão lá no capítulo 15, versículo 4. Diz assim: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Quando Abraão tenta colocar o seu servo como seu sucessor, ele disse assim: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então eu acredito que Sara falou assim: bom, eu vou ter que abrir mão. Se Deus vai construir uma nação através de Abraão, provavelmente não será por mim. E entregou a sua serva, Agar, para que Abraão concebesse então o seu filho, o seu primeiro filho. A questão é que a nossa fé não pode falhar enquanto nós esperamos. A nossa fé não pode duvidar enquanto nós estamos esperando o tempo de Deus. Porque isso vai gerar uma alternativa, um desvio desastroso para as nossas vidas. Deus não está fazendo nada, Deus, ele se esqueceu. Então eu vou ajudar. Deus não aceita desvios nos seus planos. E assim, o texto diz, lá em Hebreus e depois em Romanos, que Deus estava esperando que a vida em Abraão e Sara secasse, para que ele fizesse um milagre em dar um filho, o filho da promessa a Abraão. Deus não tinha dado ainda o filho a Abraão, porque Abraão podia conceber. Sara provavelmente não podia, mesmo nessa época. Mas Abraão podia, tanto que ele engravidou a sua serva. Mas o texto diz que Deus estava aqui esperando que Abraão secasse, para que quando viesse o filho que Deus prometeu, isso fosse evidente que foi apenas pelo poder de Deus que isso aconteceu. Se nós adiantamos as coisas com Deus, nós perdemos o milagre de Deus, a força de Deus, o poder de Deus.
Se nós adiantamos as coisas, nós não vamos compreender aquilo que só Deus poderia fazer em nossas vidas. E aí, Sara entrega a sua serva, Agar engravida, e aí continuando no versículo 4, na metade para frente, diz assim: quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Sarai colocou a culpa em Abrão. Provavelmente porque Abrão foi omisso. Abrão deveria ter falado para Sara: não, eu tenho uma promessa. Deus me fez uma promessa e eu confio que Deus cumprirá essa promessa. Assim como aconteceu no Éden. A mulher tomou do fruto, comeu e deu a seu marido. O que o marido deveria ter falado? Não, eu sou responsável. Você fez isso, mas eu vou controlar, vou corrigir essa situação que afronta a Deus. Abraão deveria ter feito isso. Não, deveria ter recusado. Então Sara começa a colocar a culpa da afronta que estava sofrendo pela sua serva em Abraão. E como diz Homer Simpson, né, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Ela se esqueceu que foi ela que ofereceu, né, a sua escrava. E aí continua assim: coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E aí veio o grande conflito da história. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Sarai não se arrependeu. Abraão entregou a vida e o futuro da sua serva a Sarai. E ela acabou fugindo porque Sarai a maltratou demais. Foi essa a decisão de Sarai. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, que provavelmente é uma prefiguração, uma manifestação do próprio Cristo. Quando a gente vê, essa é a primeira vez que ele aparece, eu vou dizer porque os teólogos acham que é o próprio Cristo. Então, o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, que significa Deus ouve. Ismael significa Deus ouve. Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos, até hoje. Até hoje isso acontece. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. O Deus é o Deus que ouve e é o Deus que vê. E ela diz para o anjo: tu és o Deus que me vê, dando essa ideia de divindade ao anjo. Por isso que a gente entende que é Cristo ali se revelando. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o povo que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Belarrói. Agar teve um filho de Abraão, e esse lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. O que nós aprendemos com essa história? Primeiro, Deus não aprova desvios para seus planos. Não tente. Leia a Bíblia, estude as histórias. Nós estamos aqui no templo com uma sala falando sobre personagens bíblicos.
temos muitas histórias bíblicas de pessoas que se desviaram e que Deus teve que corrigi-los, trazê-los de volta. Que Deus teve que recolher a sua mão, porque não era o plano, não era esse o plano, o caminho que Deus tinha para aqueles. Deus não aceita desvios, Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Nós só precisamos confiar e esperar com fé de que Ele fará tudo aquilo que promete. E pronto, só isso. Segunda coisa, a espera é, na verdade, um cuidado de Deus. Se você não espera e você tenta fazer com as suas próprias forças, do seu próprio jeito, você não desenvolve a fé e não desenvolve a confiança que você precisa para perceber quando Deus vai agir. Esperar é um presente. Agora, esperar no mundo moderno é traumatizante. Tudo hoje é veloz. Tudo hoje é online, rápido. O avião caiu lá na Filadélfia ontem. 2 minutos depois a gente já estava sabendo aqui no Brasil. E aí Deus fala: espere, eu estou cuidando. Eu sou o Deus que vê e o Deus que ouve. Eu estou atento. Você ainda não entendeu aonde eu vou te levar, mas espere, eu estou cuidando de você. E a terceira coisa é: as crises são presentes de Deus para a sua fé. Se você não passa por crise, você tem uma fé rasa. A crise, a palavra crises com I, é uma palavra grega que se refere ao trabalho de tirar as impurezas do ouro. O ouro é um metal nobre, ele é exposto a uma temperatura altíssima, e os outros metais que estão impregnados, contaminando aquele ouro, eles começam a subir para a superfície e são retirados, e o ouro fica puro quando ele passa pela crise. Essa é a palavra crise. Quando nós passamos por crises, Deus está nos presenteando, está enchendo as nossas vidas de esperança e de fé. Então, como diz o pastor Clóvis, a crise é democrática. Todo mundo vai passar por uma crise mais cedo ou mais tarde, mas é porque Deus te ama. Ele está cuidando, ouvindo e vendo como você está passando por essa crise e enchendo o seu coração de profunda esperança e fé. Amém? Antes de nos dividirmos em classes, deixa eu falar. Nós voltamos às nossas aulas de escola bíblica semana passada, domingo passado. Temos as classes etárias já funcionando todas.